Bom dia a todos. A Comissão Permanente de Orçamento, Finanças e Contabilidade, COFC, da Câmara Municipal da Estância Turística de Paraguaçu Paulista, realiza, após convocação do presidente, para ser realizada aos 14 dias do mês de abril do ano de 2021, às 10h35, no plenário desta Casa Legislativa, a primeira reunião extraordinária transmitida em tempo real à população nos moldes da sessão plenária, conforme o artigo 89, parágrafo 3º do Regimento Interno. Presente os membros da comissão: Daniel Rodrigues Faustino, presidente da comissão; Fábio Fernando Siqueira dos Santos, vice-presidente; e Marcelo Gregório, secretário. Passaremos para a deliberação da seguinte pauta. A. De autoria do senhor Prefeito Municipal Antônio Takashi Sassada. Primeiro, projeto de lei número 0016/2021. Segundo, projeto de lei número 0017/2021. Terceiro, proposta de emenda à LOM número 001/2021. E B, de autoria do vereador Ricardo Rio. 4, substitutivo número 001/2021. Registra-se que, após o recebimento dos projetos supracitados para análise e parecer, dentro do prazo regimental, o presidente da comissão nomeou o vereador Fábio Santos como relator da proposta da emenda à LOM número 001/2021 e substitutivo número 001/2021, e nomeou o vereador Marcelo Gregório como relator dos projetos de lei número 0016 e 0017/2021. Dou início à reunião, lembrando que os membros da comissão receberam cópia da ata da terceira reunião ordinária da COFC, realizada no dia 07 de abril de 2021. E questiono: existem alterações a serem feitas? Não. Não. Inexistindo alterações, submeto a mesma à votação. Ata aprovada? Sim. Sim. Resultando na aprovação por unanimidade de votos. Passaremos para a apreciação da pauta, visando a elaboração dos respectivos pareceres. Primeiro, projeto de lei número 0016/2021, de autoria do senhor Prefeito Municipal Antônio Takashi Sassada, que altera a lei número 2320/2004, que reconheceu de utilidade pública a Associação de Canto Coral de Paraguaçu Paulista, com nova redação da emenda e do artigo 1º, para constar a sucessora Associação Cultural Maestro Cícero Siqueira. Segundo, projeto de lei número 0017/2021, de autoria do senhor Prefeito Municipal Antônio Takashi Sassada, que altera os incisos 1º, 2º e 3º-A e os parágrafos 9º e 10º do caput do artigo 34 da Lei Municipal de número 1968/1997, que criou o Instituto Municipal de Seguridade Social, IMSS, para a majoração da contribuição dos servidores efetivos, aposentados e pensionistas, e a adequação dos aportes dos órgãos empregadores, conforme especifica. 3.
Projeto de emenda ALON número 001/2021, de autoria do senhor prefeito Antônio Takashi Sassada, que altera os incisos 27 e 28 e inclui o parágrafo 6º no caput do artigo 114 da Lei Municipal de número 1616/1990, Lei Orgânica do Município e suas alterações, que tratam do direito do servidor à aposentadoria, para fins de adequação às disposições da Emenda Constitucional número 103/2019. Número 4, substitutivo, número 001/2021, de autoria do vereador Ricardo Riu, que, substitutivo número 001/2021, ao projeto de lei número 008/2021, que institui o programa de vacinação domiciliar de idosos, pessoas com mobilidade reduzida, pessoas com deficiências física, intelectual, auditiva, visual e pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, no município de Paraguaçu Paulista. Após a palavra, passo a palavra para os relatores apresentarem os relatórios. Primeiramente, o vereador Fábio Santos, sobre a proposta de emenda ALON número 001/2021 e substitutivo número 001/2021. Mais uma vez, bom dia a todos. Bem, a proposta de emenda ALON em pauta foi encaminhado a este relator para análise e parecer quanto aos aspectos pertinentes. Esta propositura visa alterar os incisos 17 e também 18, e inclui o 6º no artigo 114 da Lei Municipal 1616/1990, a Lei Orgânica do Município, que tratam do direito do servidor à aposentadoria. A emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, promoveu uma série de modificações no sistema previdenciário dos servidores federais e impôs aos municípios a necessidade também de compatibilizar a legislação local. De acordo com a portaria de número 1348/2019 e análise técnica e jurídica também do município, as adequações da legislação previdenciária municipal deveriam ocorrer nas seguintes matérias. Primeira, fixação da idade mínima para aposentadoria, ainda pendente de adequação. Segundo, majoração das alíquotas de contribuições ordinárias em 14% do servidor público titular de cargo efetivo dos órgãos dos poderes executivo e também legislativo, suas autarquias, inclusive as de regime especial, fundações públicas e também aposentado e pensionista incidente sobre o valor da parcela dos proventos que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social RGPS. Ainda pendente aí de adequação. Terceiro, transferência da responsabilidade pelo pagamento de benefícios temporários do INSS aos entes empregadores Tesouro Municipal. Adequação promovida também pela Lei 3.331, de 9 de setembro de 2020, que alterou os artigos 37 e 38 e revogou também as seções 2, 4 e 5 do capítulo 5 e os respectivos artigos 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 da Lei Municipal, número 1968/1997, sendo que demais requisitos e critérios serão estabelecidos por leis específicas
de alteração de dispositivos do regime próprio de Previdência Social, o Instituto Municipal de Seguridade Social, IMSS. Adequações orçamentárias, se necessário, e do Estatuto também dos Servidores Municipais. Dentre as modificações trazidas pela EC 103, estão as que alteram as regras para a aposentadoria de homens e mulheres. Artigo 40, primeiro parágrafo, inciso 3 da CF também, estabelecendo a idade mínima para a aposentadoria de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, com redução de 5 anos para professores, dentre outras. Bem, desta forma, a propositura visa adequar a nossa lei orgânica aos ditames aí da Constituição Federal. Quanto aos aspectos orçamentários e também financeiros, existem despesas decorrentes desta lei a serem ainda analisadas. Voto do relator. Analisados todos os aspectos que me competem, manifesto meu voto favorável à proposta de emenda à LOM 001/2021, recomendando a esta comissão o mesmo procedimento. Muito obrigado, vereador Fábio Santos. E passo a palavra ao vereador Marcelo Gregório sobre os projetos de lei número 0016 e 0017/2021. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Ao projeto de lei número 0016/2021. Autor, senhor prefeito municipal Antônio Takashi Sassada. Altera a lei municipal número 2320/2004, que reconheceu de utilidade pública a Associação de Canto Coral de Paraguaçu Paulista, com nova redação de emenda do artigo 1º para constar a sucessora Associação Cultural Maestro Cícero Siqueira. Relatório. O projeto de lei em pauta foi encaminhado a este relator para análise e parecer quanto aos aspectos pertinentes. Essa propositura visa alterar a Lei Municipal número 2320/2004, que reconheceu de utilidade pública a Associação de Canto Coral de Paraguaçu Paulista, com nova redação da emenda do artigo 1º para constar a sucessora Associação Cultural Maestro Cícero Siqueira. Trata-se apenas de alteração de nome da referida associação conforme aprovação de seus associados, ocorrido em 13 de abril de 2015. Quanto aos aspectos orçamentários e financeiros existem despesas decorrentes desta lei a serem analisadas. Voto do relator. Analisado todos os aspectos que me competem, manifesto meu voto favorável ao projeto de lei número 0016/2021, recomendando a esta comissão o mesmo procedimento. Marcelo Gregório, relator. Palácio Água Grande, 13 de abril de 2021. Ao projeto de lei número 0017/2021, autor senhor prefeito municipal Antônio Takashi Sassada. Altera os incisos 1º, 2º e 3º-A e os parágrafos 9º e 10º do caput do artigo 34 da Lei Municipal 1968/1997, que criou o Instituto Municipal de Seguridade Social, IMSS, para majoração da contribuição dos servidores efetivos, aposentados e pensionistas e adequação dos aportes dos órgãos empregadores conforme especifica. Relatório. O projeto de lei em pauta foi encaminhado a este relator para análise e parecer quanto aos aspectos pertinentes. Esta propositura visa alterar os incisos 1º, 2º e 3º-A e os parágrafos 9º e 10º do caput do artigo 34 da Lei Municipal
número 1968/1997, que criou o Instituto de Seguridade Social, INSS, para a majoração da contribuição previdenciária dos servidores efetivos, aposentados e pensionistas e adequação dos aportes dos órgãos empregadores, conforme especifica. Trata-se de adequação da Lei Municipal número 1968/1997 às novas regras fixadas através da Emenda Constitucional 103/2019. A EC 103, em seu artigo 9º, parágrafo 4º, prevê expressamente que os Estados, o Distrito Federal e os municípios não poderão estabelecer alíquotas inferiores à da contribuição dos servidores da União, exceto se demonstrado que o regime próprio de previdência social não possui déficit atuarial a ser equacionado. Hipótese em que a alíquota não poderá ser inferior às alíquotas aplicáveis ao regime geral da Previdência Social. E o artigo 11 desta EC 103 vem a fixar o valor da alíquota de contribuição em 14%. De acordo com os documentos encartados, item número 6 do CD que acompanha o projeto, o regime próprio encontra-se em déficit atuarial. Há que se ressaltar que a Lei Federal de número 9.717/98 dispõe sobre regras gerais para a organização e funcionamento dos regimes próprios da Previdência Social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, dos militares e dos Estados e do Distrito Federal, e da outras providências. Estabelece em seu artigo 3º que as alíquotas de contribuição dos servidores filiados a regime próprio de previdência dos demais entes federativos não podem ser inferior às alíquotas dos servidores da União. Assim, tal regramento de ordem legal passa agora a ser constitucional, conforme o parágrafo 4º do artigo 9º da EC 103. A Lei Municipal número 1968/97 estabelece em seu artigo 34, inciso 1 e inciso 2, a alíquota de contribuição de 11%. Dessa forma, a alteração, ora proposta se faz necessária. Quanto aos aspectos orçamentários, o artigo 3º da propositura dispõe que as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento, programa do município, suplementadas se necessário. Voto do relator. Analisado todos os aspectos que me competem, manifesto meu voto favorável ao projeto de lei número 0017/2021, recomendando a esta comissão o mesmo procedimento. Palácio Legislativo Água Grande, 13 de abril de 2021, Marcelo Gregório, relator. Muito obrigado, vereador Marcelo, pela leitura do relatório. E eu retorno novamente a palavra ao vereador Fábio Santos para que ele possa ler o relatório do projeto substitutivo 001/2021. Muito bem, vamos ao relatório. O substitutivo aí, em pauta, foi encaminhado a esse relator para análise e parecer também quanto aos aspectos pertinentes. Esta propositura visa a substituição do projeto de lei número 008/2021, de autoria do vereador Ricardo Rio, que objetiva aí instituir o programa de vacinação domiciliar de idosos, pessoas também com mobilidade reduzida, pessoas com deficiências física, intelectual, auditiva e também visual, e pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, do município. Bem, o programa de vacinação domiciliar, a que se refere o capítulo do artigo 1º da proposta,
abrange aí todas as vacinas obrigatórias a serem aplicadas ou disponibilizadas também aos munícipes. Ainda, a solicitação para a vacinação domiciliar deverá ser feita aí pelo beneficiário, por seus familiares ou por terceiros por ele responsável, junto ao Departamento Municipal de Saúde. Quanto aí aos aspectos orçamentários e financeiros, o artigo 2º, né, da propositura prevê que as despesas, né, com a execução desta lei correrão por conta aí das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. Voto do relator. Analisado aí todos os aspectos que me competem, manifesto também o meu voto favorável ao substitutivo número 001/2021, recomendando também a esta comissão o mesmo procedimento. Muito obrigado, mais uma vez, vereador Fábio Santos, pela leitura dos relatórios. Após a leitura dos relatórios, consulto os membros da comissão se gostariam de discutir mais algum aspecto dos projetos apresentados. Não. Não. Lidos relatórios e discutidos todos os aspectos pertinentes à sua competência, a comissão acata as razões dos relatores, decidindo emitir parecer favorável aos projetos. Por esse motivo, faremos uma pausa para a elaboração dos competentes pareceres.
O vereador Marcelo Gregório, secretário da comissão, fará a ata para ser apreciada na reunião seguinte. Nada mais havendo a ser tratado, agradecemos a todos que acompanharam e encerro esta reunião às 10h55. Bom dia a todos.